E dizer que o Grupo Socialismo e Educação tem 3 níveis de atividades, né? Um nível mais permanente, que é o de grupo de estudos mesmo. Então nós constituímos um grupo que se reúne periodicamente, e lê textos coletivamente, debate sobre esses textos, né, relacionados à educação numa perspectiva socialista, marxista, né? Temos um outro nível que a gente chama de diálogos sobre trabalho, socialismo e educação, que esse ano, na realidade, eles não aconteceram, mas aconteceram no ano passado. E o objetivo é convidar alunos de pós-graduação ou recém-pós-graduados, né, mestres e doutores, para falarem dos seus trabalhos, apresentarem seus trabalhos e dialogarem entre si e com os participantes, né? E um terceiro nível, que é o de um evento que a gente pretende que seja um evento maior, é justamente esse ciclo de conferências, né? Então tivemos o primeiro em 2010 e agora estamos conseguindo realizar o segundo, com apoio das pró-reitorias acadêmicas. Algumas pró-reitorias fazem parte que lançam o edital do PAIE, que é o Programa de Auxílio Institucional a Eventos. Então conseguimos um recurso na própria reitoria para financiar a vida dos nossos colegas, né, a divulgação e organização do evento. Bom, todos estão convidados para se integrarem ao grupo, né, nesses 3 níveis de atividades. E já vou convidar os nossos convidados para comporem a mesa. Primeiro, a nossa colega do grupo, Júlia. Júlia Mariano, que é mestranda aqui na FAI, e foi uma das pessoas que contribuiu muito para a realização desse evento e para o crescimento do Grupo Socialismo e Educação. E o professor Milton Pinheiro, da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, coordenador do CEMARX, lá na UNEB, Centro de Estudos sobre Marxismo da UNEB, e que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui conosco hoje, né? Bom, quem vai iniciar a mesa será a Júlia, e na verdade vai inverter o que está no título, né? O título está Educação em Cuba e na Venezuela, mas a Júlia primeiro vai tratar da Venezuela, e depois o Milton sobre Cuba. Vou passar aqui a palavra para a Júlia, cada um terá 30 minutos, e depois uma rodada de debates, tá, gente? Boa noite. Como foi dito, eu sou Júlia. Então, dentro do ciclo de conferência Socialismo e Educação, eu vou estar tratando especificamente sobre a educação em revolução na Venezuela, né? Quais foram algumas das conquistas dentro do processo da Revolução Bolivariana e o que a gente pode trazer como debate, pensando e refletindo sobre uma educação transformadora aqui no Brasil. Eu sou membro do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas Sociais, também o CEPS, além de ser estudante de mestrado aqui da Universidade Federal. Eu estudo dentro da linha de pesquisa Política, Trabalho e Formação Humana. Bom, começando então, dentro do ciclo de conferências, o tema Socialismo e Educação, abordar especificamente a Venezuela, é importante, né, dentro da ideia de socialismo e educação, que é o que perpassa todo o nosso ciclo aqui, como que isso se encaixa, como que isso se integra com a Venezuela. Então nós vamos começar primeiro falando um pouco da Venezuela, o que significa o socialismo lá e como se concebe a educação, algumas referências históricas. Depois um panorama institucional, que afinal de contas a maioria são estudantes de educação e pedagogia. Vamos ver como isso está funcionando agora. E como se concebe ou como acontece a educação para além da escola, que na verdade é o tema que mais me anima dessa apresentação, ainda que não seja que ocupe mais espaço. Então vamos lá, eu vou começar primeiro, na verdade, antes de avançar, eu não seria nem um pouco consequente, nem com a ideia de socialismo, nem com a ideia de educação, se eu não começasse com um pequeno recorrido histórico, pelo menos uma pincelada, né, desde a perspectiva do socialismo, para a gente poder entender através, né, do materialismo dialético histórico, como que a Venezuela chegou ao que ela é hoje. Isso vai ajudar a gente a entender também o momento presente e os conceitos e perspectivas. E da mesma maneira,
nem dentro da educação eu seria consequente se eu não contribuísse dessa maneira, porque aqui no Brasil muito pouco, né, na minha opinião, se fala sobre a Venezuela na academia, e fora dela o pouco que se fala é bastante transversado em relação à realidade concreta. Então eu vou tentar resumir quase 500 anos de história em 2 minutos. As coisas vão ir um pouquinho rápida, mas no final das contas eu vou chegar, como vocês podem ver aqui no fim da linha do tempo, em 2 momentos específicos que, em muitos casos, muitos analistas políticos e históricos consideram o começo do processo revolucionário bolivariano na Venezuela. A gente vai chegar lá. Então, primeiro, tudo começa quando os espanhóis chegam nas Américas. Falaram para vocês que foi 1500, né, que descobriram a América. Mentira. Foi 1498 que os espanhóis chegaram no continente americano, não nas ilhas do Caribe. Eles chegaram na Venezuela, na Península do Pária. Isso foi o começo, digamos assim, do que se concebe como a história tradicional, né, venezuelana, que o governo venezuelano revolucionário tem feito um esforço tremendo em desconstruir. Porque, como todos nós sabemos, a nossa história vem muito antes disso, né? Em 1777, a Venezuela é considerada uma capitania geral. De 1498 até lá, na verdade, os espanhóis chegaram querendo encontrar o Eldorado, né? Aquele bando de ouro, tudo construído de ouro, e a Venezuela não respondeu muito a esses anseios espanhóis. Na verdade, o nome da Venezuela vem porque quando os espanhóis chegaram, eles viram os indígenas vivendo em palafitas, como as palafitas que a gente tem aqui na região norte. Então eles falaram, é como se fosse uma pequena Veneza, só que mais pobre, mais feia, mais inferior, etc. Então ficou Venezuela, um nome bastante despectivo, na verdade. Dentro dessa perspectiva, a Venezuela não tinha tantas riquezas a oferecer, e o que mais se produziu no começo da colônia foram pérolas. Os indígenas chegavam a ficar quase 20 minutos embaixo d'água, pescando ostras e pérolas para os espanhóis. Os índios Caribe, na verdade, foram completamente disseminados do Caribe e da costa venezuelana no começo da colonização. A partir do desenvolvimento da colônia, depois que a pérola começa a decair no século XVII, começa a agricultura como aqui no Brasil. É mais ou menos parecido, né? Cana-de-açúcar, tabaco. O cacau virou um produto muito importante na Venezuela. E para quem não sabe, a maioria do chocolate suíço é feito com cacau venezuelano. Cacau não é uma fruta que cresce nos Alpes suíços. É uma fruta tropical. Em relação à educação, já no século XVIII, por uma ordem da coroa espanhola, os jesuítas são expulsos da Venezuela. Eles também estavam lá, da mesma maneira que eles vieram colonizar a gente aqui, mas já em 1766 eles são expulsos. A educação, no geral, para negros, pardos, mestiços, etc., é completamente negada. A grande maioria não tem o básico da educação. Mas, independente disso, vamos continuando aqui. Ao redor de 1777, que é onde a gente ficou aqui na nossa linha do tempo, tem alguns eventos importantes, como a independência dos Estados Unidos, justamente um ano antes, e isso influenciou bastante o anseio de independência no resto dos países do continente, e a independência do Haiti, na verdade, que foi anterior à dos Estados Unidos. O Haiti, no Caribe, muito próximo à Venezuela. Isso meio que incendiou um rastro de pólvora que fez com que vários países, várias colônias começassem a pensar na sua independência. Ao mesmo tempo, em 1789, também teve a Revolução Francesa. Então, muitas pessoas voltavam da Europa para o continente americano com as ideias de liberdade, fraternidade, etc., que vieram da Revolução Francesa. Essas são coisas que vão ajudar e contribuir para as guerras de independência na Venezuela. A Batalha de Carabobo, em 1821, foi a batalha decisiva que fez com que Simão Bolívar e o seu exército conseguissem tomar Caracas, que era a capital da colônia naquela época. Aqui eu tenho um mapa para vocês do que foi chamado da Gran Colômbia. Para quem não sabe, o Simão Bolívar foi o grande libertador da América do Sul. Ele libertou vários países que seriam hoje o Equador, até o próprio Peru, a Bolívia, o Panamá, lá na América Central, a Venezuela e a Colômbia. O Bolívar é caraquenho, é da capital Caracas,
e a capital da Gran Colômbia era a Venezuela. Bolívar era uma pessoa muito visionária, a gente vai falar um pouco dele em um momento, mais adiante, mas ele é o grande libertador entre O'Higgins, que foi o libertador do Chile, e San Martín, que foi o libertador da Argentina. Mas ninguém conseguiu ter uma amplitude, né, e uma força como teve Simão Bolívar. Depois, em 1830, se funda a Quarta República. Para vocês terem uma ideia, de 21 até 1830, passaram-se da primeira até a Quarta República, até a última. Foi uma atrás da outra. E essa Quarta República, ela vai ficar em existência, ela vai existir até a chegada do Chávez no poder, até a Revolução Bolivariana. A gente vai visitar ela um pouquinho, mas só para vocês terem uma dimensão do que foi a história da Venezuela desde a colônia. Esse é o mapa atual da Venezuela, para quem não conhece. Muitos mapas têm aqui como se fosse uma maçanetazinha até aqui, que é, na verdade, território da Guiana, que é um território em disputa. E não é exatamente um território em disputa. A posição do governo venezuelano é, enquanto a Guiana for uma colônia, a gente reivindica o território. A partir do momento que ela for livre, o território é completamente da Guiana. Para quem não sabe, a gente tem aqui a Guiana francesa, né, a Guiana inglesa e tal. Bom, voltando à nossa linha do tempo, Bolívar morre em 1830 e aquele sonho de Gran Colômbia se desfaz e a Venezuela passa a existir como ela existe hoje. A unidade latino-americana que Bolívar tinha pensado e que é resgatado pela Revolução Bolivariana hoje, acaba se desfalecendo aí. Foi descoberta em 1914, na Venezuela, a maior jazida de petróleo. Diz a lenda que choveu petróleo durante 15 dias seguidos. O petróleo era muito superficial na Venezuela, já tinha surgido algumas jazidas através de terremotos, etc. E os indígenas já usavam petróleo, na verdade, para a confecção de canoas. Mas foi em 1914 que começou aquela corrida para o Eldorado de novo, só que agora pelo ouro negro, que é o petróleo. Diz que o Rockefeller, quando pisou na Venezuela, fez cheira dólares. A Venezuela, de 1914 até 1958, passou por vários processos de tentar estabilizar, digamos assim, o governo. Mas a descoberta do petróleo acabou, na verdade, achatando, né, prejudicando todo o desenvolvimento econômico de outros setores da economia. Afinal de contas, você não tinha por que produzir comida, não tinha por que produzir metais ou qualquer outra coisa do tipo se você tinha petróleo, que era muito mais fácil e vendia muito melhor no mercado internacional. Como os governos nunca se preocuparam muito com as necessidades do povo, então, como era para atender aos mercados internacionais, a produção de petróleo acabou dominando a economia, no que alguns economistas chamam a doença holandesa, né? Se vocês ouvirem isso por aí, com certeza. Para vocês terem uma ideia, já desde antes de 1914, um ditador, o presidente Pérez Jiménez, ele escreveu uma lei do petróleo que dizia que o presidente podia ofertar, dar as concessões do petróleo para quem ele quisesse, sem consultar o Congresso e absolutamente ninguém. A economia da Venezuela vinculada ao petróleo e a política da Venezuela foi construída em cima dessa relação, digamos assim, promíscua com o ouro negro. Aqui até... O Pacto de Punto Fijo, em 1958, foi a derrocada de uma ditadura e foi quando dois partidos fizeram um acordão e de lá até o nosso ponto final da linha do tempo, serão só dois partidos que vão governar a Venezuela. Que nem a política do café com leite aqui no Brasil, só que em vez de ser territorial, é partidário. São os partidos COPEI e Ação Democrática. Eles derrocam o ditador com a ajuda da participação popular, até do próprio Partido Comunista, vão para eleições, começa o chamado período democrático na Venezuela, democracia estável. 6 meses depois, eles mandam o Partido Comunista para a ilegalidade e ficam se dividindo no poder. A mesma ideia de sempre estar com os olhos para fora do país, né? Os Estados Unidos sempre foi a grande referência da Venezuela, culturalmente falando. Em 1976 se nacionaliza o petróleo. Até então, o petróleo eram companhias internacionais, na mão dos Estados Unidos, da Holanda
e acredito que da Alemanha principalmente. Ou seja, toda a riqueza produzida no país nunca ficava no país. Em 1976 eles resolvem nacionalizar. Só que de qualquer maneira acaba ficando concentrado na mão de muito poucas pessoas no país. É toda uma questão de corrupção, todo um negócio enrolado. E finalmente nós acabamos chegando aqui nessas duas datas da nossa linha do tempo. Porque a Venezuela, no final da década de 80, era um dos principais exportadores de petróleo no mundo e um dos países mais pobres da América do Sul. O que foi conhecido como Caracaço, em 1989, foi um levante popular, uma insurreição popular que foi seriamente massacrada. Foram quase, ou mais de 2.000 pessoas, segundo algumas organizações de direitos humanos, assassinadas no decorrer de uma semana. E nessa época já existia uma organização militar que conspirava contra o poder hegemônico na Venezuela, da qual Hugo Chávez fazia parte. Vendo o massacre que foi o Caracaço, porque você vê as imagens do Caracaço, as pessoas saíam para roubar comida na rua. As pessoas, você vê as fotos do pessoal com um quarto de vaca nas costas. Foi uma contradição muito forte que explodiu no povo venezuelano e a repressão foi muito dura. Depois do Caracaço, em 1992, que muitos consideram o Caracaço o começo do processo revolucionário, foi quando o povo acordou, foi quando o povo despertou e resolveu sair às ruas para quebrar tudo. Em 1992, esse grupo de conspiradores militares e civis juntos fizeram uma tentativa de golpe. Meteram um tanque em Miraflores, que é a sede do governo federal. Foi uma tentativa fracassada. Eles foram presos, né? Só que eles cometeram um grandíssimo erro de dar o microfone e colocar em rede nacional o líder desse movimento conspirador golpista, que era Hugo Chávez. Eu digo que eles cometeram esse erro porque nesse momento o povo venezuelano encontrou uma referência, encontrou um herói. O Chávez fez duas coisas que todo mundo na Venezuela ou queria fazer ou achava corretíssimo fazer. Uma delas é meter o tanque no Palácio de Miraflores. Acabar com aquela corja de corrupção, de favores, etc., que estavam lá. Porque enquanto o povo estava na extrema pobreza, o petróleo não deixava de subir o preço. E a segunda coisa foi, ele assumiu a culpa e a responsabilidade por absolutamente tudo que aconteceu durante a tentativa de golpe. Nenhum político na Venezuela até então tinha tomado uma posição de responsabilidade ou tinha assumido a culpa pelos seus atos. Então, logo depois de 92, já começam manifestações na rua em apoio ao que foi chamado Movimento Bolivariano Revolucionário, que é o que vai depois culminar na eleição de Hugo Chávez em 1999. Então, esse é o nosso recorrido relâmpago de 500 anos de história em 2 minutos. Mas é só para vocês entenderem como isso foi se construindo na dinâmica da Venezuela. Então agora vamos falar especificamente sobre aquele nosso tema, que é a Venezuela entre socialismo e educação. Então quando se fala do socialismo na Venezuela, se fala do socialismo do século XXI. Aí todo mundo fala, que raio de socialismo do século XXI é esse? Parece até uma tentativa de negar as experiências de socialismo do século XX, né? Por que do século XXI? Então tem algumas características. Primeiro, ele é bolivariano, República Bolivariana da Venezuela. Essa aqui é uma foto do Bolívar, do Simão Bolívar, o libertador, herói da independência, que eu gosto muito, porque foi a reconstrução feita dos restos mortais dele a partir do DNA. A Venezuela chegou a um nível de desenvolvimento de ciência que pôde exumar o libertador, os restos dele, e reconstruir o que ele seria hoje a partir do DNA dele. De qualquer maneira, por que bolivariano? Resgata o ideal de pátria e nacionalismo de Simão Bolívar. Resgata o anti-imperialismo de Simão Bolívar. Tem uma citação dele aqui, que diz, que ele fala que parece que os Estados Unidos está fardado pela história a nos submeter aos sul-americanos à miséria. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos essa a ideia. Bolívar era um forte anti-imperialista. Outra coisa que era a ideia de Bolívar também é a unidade latino-americana.
Ele falava que era necessário que os povos latino-americanos se unissem para que pudessem ter força e se desenvolver plenamente, né, como povos, como nações. E a ideia de pátria em Bolívia, né, não só do nacionalismo, mas de pátria também, que vai além disso. Outra coisa, nesse sentido, então, é um socialismo muito latino-americano. A ideia de reivindicar as nossas raízes, de construir um socialismo a partir da nossa realidade latino-americana. Ainda que se inspire, né, em outras experiências, mas como é o latino-americanismo, como somos latino-americanos e construímos nosso próprio socialismo. E é uma dialética com o passado, sim. Não é uma negação do passado. Digamos que é uma negação e ao mesmo tempo síntese, né? É importante a gente pensar sempre na questão da dialética. Na Venezuela se reivindica vários pensadores do socialismo do século XX, entre eles Gramsci, que falava daquela ideia do velho que nunca acaba de morrer e o novo que nunca acaba de nascer ao mesmo tempo, né? Esse é o processo na Venezuela. Ou também, como dizia Mariátegui, que foi um comunista do Peru, um líder indigenista, né? Reivindicava o socialismo com as raízes indígenas, que falava que não pode ser nem calco nem cópia, né, o nosso socialismo na América Latina. O Bolívar também, em relação agora à educação, tem algumas citações dele que são muito interessantes, que ele diz, por exemplo, um povo ignorante é um instrumento cego da sua própria destruição. Né? Ele fala também, nos dominaram mais pela ignorância que pela força das armas. Então, nesse sentido, resgatar o bolivarianismo também para a educação é uma referência muito importante. E tem duas figuras que eu gostaria de ressaltar especificamente da educação que foram professores do Bolívar. Um deles é Andrés Bello. Andrés Bello, ele era filósofo, poeta, filólogo, ensaísta, um montão de coisas, jurista, etc. E ele foi professor do Bolívar, ele acompanhou o Bolívar a Londres em 1810 e, na verdade, acabou ficando por lá. Mas ele teve uma forte influência na formação do Simão Bolívar. Ele era um independentista, ele participou das reuniões de conspiração e etc., pela independência das Américas. E tem uma citação dele que ele dizia: somente a unidade do povo e a solidariedade dos seus dirigentes podem garantir a grandeza das nações. Esses são os ideais que vão trazendo, hoje em dia, que estão sendo resgatados pela educação na Venezuela como referência teórica. E até tem uma citação dele que mostra um pouco da irreverência, que fala: escrevam, jovens. Aqui ninguém sabe ler mesmo. Porque normalmente se resgata uma figura assim, tanto séria, né, etc. Outra figura também que é que eu mais gosto, na verdade, é Simão Rodrigues. Simão Rodrigues também foi professor de Simão Bolívar. E Simão Rodrigues era meio que um saltimbanco, assim, ele fazia teatro, etc. Para vocês terem ideia, ele dava aula de anatomia pelado, porque ele falava que as pessoas tinham que se acostumar com o corpo humano, etc. O Bolívar mesmo falava que Simão Rodrigues ensinava brincando, que aprender era uma diversão. E tudo isso fazia parte do imaginário de Simão Rodrigues, do que ele se propunha, e faz parte da educação na Venezuela hoje, como resgate histórico também. Ele teve um papel importante em desenvolver as escolas primárias na Gran Colômbia, especificamente na região que hoje é a Bolívia, mas ele enfrentou muitos problemas em relação à igreja, porque ele tinha uma mulher que era indígena, né, e falavam que ele era ateu, todas aquelas coisas, né, que a gente conhece bem, que o tradicionalismo e o moralismo caem em cima dos processos mais avançados. Ele, na verdade, foi uma criança abandonada, ele vem de um orfanato, ele foi abandonado na porta de uma igreja. Então ele sentia muito, ele conhecia de perto os problemas e as necessidades dos mais carentes durante a época da colônia. Ele chegou até a dar aula na Rússia um tempo. Então, a parte dessas referências históricas, agora a gente se assentando mesmo no processo revolucionário, como se concebe a educação na Venezuela, eu vou partir primeiro da questão da educação como um direito. E não só como um direito, mas segundo a Constituição venezuelana,
é um direito humano e dever social fundamental, né? A educação é democrática, gratuita e obrigatória, segundo o artigo 102 da Constituição. E por que eu trago a Constituição? Porque a Constituição brasileira também fala um monte de coisa bonita, direito à educação, etc. Só que é importante entender que a Constituição venezuelana ela é resultado de um processo de constituinte. O Chávez se elege em 1999 com a proposta de reescrever a Constituição através de um processo participativo e popular. Então, a Constituição venezuelana ela é resultado de muito debate, né? A Assembleia Constituinte não era só um grupo de pessoas que participavam, todo o povo se mobilizou e participou dessa Assembleia Constituinte. Então, acaba sendo que, com a participação direta, de novo, uma relação dialética, as pessoas sentem que pertence, essa Constituição pertence a elas. Existe uma identidade com essa letra. Por isso que ela não é letra morta. Outra coisa, ela é obrigatória a educação do maternal, né, de 0 a 3 anos de idade, até o nível médio. Que o nível médio é o nosso também ensino médio. Ele pode ser normal, regular ou pode ser técnico. Parecido com aqui, né? E na educação pública, ela é gratuita da pré-escola até a universidade. Isso também está plasmado no artigo 113 da Constituição. Fora isso, uma coisa que guia... Desapareceu. É o sistema de educação bolivariano, que contempla algumas coisas... que tem alguns princípios importantes sobre a participação das pessoas no processo de educação. Os conselhos comunais, o trabalho docente tem que ser plasmado e discutido. E outra coisa também, que é resultado da Constituinte, da Assembleia Constituinte, é o Conselho Nacional de Educação, Culturas e Idioma Indígenas. Hoje em dia, na Venezuela, por exemplo, todas as universidades experimentais, no departamento de idiomas, tem inglês, português, francês, mas também tem tupi, guarani e outros idiomas, dependendo da região, de tradição indígena. É obrigatório. E existe um sistema educacional especial para dialogar com as populações, as comunidades indígenas na Venezuela, que também é resultado da Constituinte. Então, a educação básica na Venezuela, o que é diferente em relação ao socialismo que a gente, por exemplo, em outros países não enxerga, a gente não vê? Existe, né, a escola, como nós temos aqui e tudo mais, só que existem as missões também. Então, um país, né, extremamente pobre antes da chegada da Revolução, que não tinha docentes formados, que não tinha força de trabalho qualificada, uma tradição de pesquisa, existem 2 sistemas paralelos, de novo, né? Aquele velho que não quer deixar de morrer e o novo que vem surgindo. Então, enquanto as escolas não podem dar conta... então vou ter que acelerar, né? Bom, tem várias missões. Quem estiver interessado, eu posso explicar depois, porque eu estou ficando sem tempo. A Venezuela, para quem não sabe, acabou com o analfabetismo em 6 meses. Tá? Vamos passar pelas missões. Existem várias missões de educação básica, educação para o trabalho, né? E educação superior, a missão Alma Mater, que é muito interessante também, porque existem vários tipos de universidades diferentes. Eu achei que talvez aqui fosse mais interessante para o pessoal conhecer, porque é uma proposta de universidade que tenta incluir, né, pessoas que não tiveram uma educação formal anteriormente. E tem alguns cuidados diferenciados, né? Por exemplo, existe lá um acordo com o MST, que tem um Instituto Latino-Americano de Agroecologia, que trabalha diretamente com o movimento camponês. Existe, por exemplo, a Universidade das Artes, que era uma universidade nômade, que não tinha campus antes, que vai desde teatro, arte de rua, até as belas artes clássicas, como dança e pintura. Existe a Universidade Bolivariana de Trabalhadores, que são os trabalhadores organizados nas fábricas, que começam a desenvolver um sistema de formação, e o Ministério de Educação reconhece os saberes operários com diploma, com reconhecimento formal da instituição. Mas é um processo bem interessante, bem bonito também.
E eu chego no ponto final da nossa apresentação, depois de ter voado pelas missões, que é o que eu acho que é a contribuição mais importante que qualquer processo socialista tem, que é a educação além da escola. Eu faço minhas palavras do Antônio Júlio, que falou aqui ontem, que não dá para existir uma ilha socialista no mundo capitalista. A escola não vai transformar a sociedade por ela só. Então existe uma relação direta, a escola acaba sendo um multiplicador de todo um processo muito mais amplo que está acontecendo na sociedade. Então como se dá a educação além da escola? Por exemplo, na comunicação na Venezuela. Hoje em dia você tem várias emissoras de rádio e televisão e vários jornais impressos que fazem com que as pessoas estabeleçam uma relação completamente diferente com a comunicação. Então aqui, por exemplo, é um mural da Ávila TV, que é um canal de Caracas que é super jovem. Eles desenvolveram uma linguagem muito urbana, muito jovem. E tem um canal de televisão que é isso, o pessoal desce do morro, são os motorizados que eles chamam, né? A galera de moto, movimento sem teto, todo mundo participa. Tem um programa que é feminista, né, que a apresentadora é uma transvesti, mas de qualquer maneira vai quebrando paradigmas, né? Tem uma televisora também que chama Kátia TV, que o slogan deles é não veja televisão, faça televisão. Qual é a diferença disso? A partir do momento que você faz televisão, você entende que quem está fazendo televisão passa por um processo de edição, né? Tem um processo político por trás disso. Então, o fazer comunicação, o se comunicar, é um processo de formação. Né? O mais importante da educação no socialismo é o pensamento crítico. É a gente ouvir a informação, processar e ver se aquilo faz sentido ou não. Então, você desmistificar a comunicação, todo mundo fazer comunicação, é um processo educativo imenso no país. Né? A Venezuela hoje tem... Entre 2000 e 2009, foram habilitados mais de 200 canais de televisão e rádio na Venezuela, em menos de 10 anos. Né? E o Chávez em si era um grande comunicador. O programa dele, o Alô Presidente, por exemplo, ele explicava alguma política pública, que é o gasoduto da Bolívia, ele pegava um mapa, desenhava, explicava para todo mundo. Ele era um grande pedagogo e um grande comunicador também. A participação política é um processo de educação tremendo. Né? A gente fala que na luta se forja o revolucionário. Então aqui você vê a Escola Nacional de Formação Ferroviária, que é uma das UBTs também. Você está na rua, discutir, ver os outros trabalhadores, né? As comunas na Venezuela hoje, que é a ponta de lança do poder popular. Então são pessoas num projeto parecido com a proposta freiriana, onde as pessoas se reúnem e discutem os problemas da comunidade e trazem as soluções para a comunidade através da interação política. Isso é um processo de formação muito importante, né? De diálogo, de construção. O internacionalismo na Venezuela também, porque a partir do momento que a gente começa a discutir a nossa política interna, que sai do plano da comuna até o plano nacional, a gente começa a enxergar nossas limitações dentro de um sistema mundo. A gente começa a enxergar a América Latina como um território nosso também, como nossa pátria, porque a gente enxerga os nossos problemas em outros lugares do mundo. Não só na América Latina, na Palestina, na Líbia, na África. A gente começa a entender para além, né? A partir do momento que você reflete de maneira crítica sobre a sua realidade, você é obrigado a refletir também sobre a realidade do outro, através da identidade e das diferenças que você enxerga no internacionalismo, que é muito forte na Venezuela. E o último ponto que eu acho que ajuda, que é um processo educativo tremendo, que eu falo para todo mundo que vai na Venezuela, é que a gente aprende com os muros da cidade. A arte e a cultura na Venezuela, o processo de você estar andando na rua em Caracas mesmo, que é uma cidade caótica e maluca, mas a expressão popular, a arte popular, as pessoas se apropriarem da rua, do espaço público, é um processo de formação tremendo. Então aqui é parte de um mural que conta toda a história da Venezuela, até a independência, até o Caracaço, na verdade, que é um mural gigante, né? Que é a passagem do século, a descoberta do petróleo, né? Etc. Em um mural, você está andando na rua e você aprende história, né? Esse é um artista chileno em particular que veio.
Aqui a relação, né, da cidade e do campo, a Pachamama, é a deusa de algumas tradições indígenas, a Mãe Natureza, né? Então esse pessoal, o mesmo artista da Ávila TV, né? Aqui, por exemplo, é meio bizarro, mas a gente vê a expressão popular, é como se fosse a última ceia, né? Aqui está Jesus no meio, aí está Bolívar, está o Marulanda, né, que é um dos fundadores das Farc, está o Chaves, o Guaicaipuro, um líder indígena, e do lado de cá o Marx, o Lenin, né? Então é um sincretismo cultural maluco, você fala, mas quem que é esse cara, né? Deixa eu ir lá aprender. A cultura popular também, e, por exemplo, o teatro de rua tem ensinado bastante. Tem uma rota cultural, né, uma ruta que eles chamam cultural, no centro de Caracas, porque Caracas é o berço do Libertador e foi lugar de várias batalhas, que uma vez por dia passa um grupo de teatro que encena vários episódios da história de independência na Venezuela. E as pessoas vão acompanhando. Isso tudo são processos que nasceram da Revolução e não só por coisas de cima para baixo. O socialismo, a partir do momento que as pessoas se apoderam, né, politicamente, culturalmente, através do processo de educação básica até a mais avançada, elas também começam a criar. A criatividade encontra terreno fértil, né? Isso já não é um rastro de pólvora mesmo, isso se desencadeia e uma coisa vai contagiando a outra, né? Porque às vezes se faz muita crítica, porque no começo era difícil, porque a alfabetização do método cubano, as pessoas aprendem a ler, mas não aprendem a interpretar o texto. Bom, meu filho, a partir do momento que você consegue ler, aí a gente pode começar a interpretar. Mas sem ler não dá para interpretar o texto, né? Então, esses pequenos passos que foram dados no começo ajudam a construir e depois vai construir um mundo através da própria criatividade, do empoderamento das pessoas, né? Então eu gostaria só de encerrar, e desculpa que eu tenho tomado um pouco mais de tempo do que o que estava estipulado, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, só para essa ideia do além da escola, claro, isso aqui foi voando, né? Mas várias instituições do próprio processo revolucionário se vinculam nesse processo de educação. Então tem o sistema de orquestra sinfônica infanto-juvenil na Venezuela hoje, e a Orquestra Simón Bolívar ela é considerada uma das melhores, se não a melhor orquestra juvenil do mundo hoje. Nem o Estado de São Paulo, que é um dos jornais mais conservadores do Brasil, conseguiu falar mal do Dudamel, que é o maestro. Dizia que o Dudamel fez para a música clássica o que ninguém conseguia fazer para a música clássica durante muitos anos. E a Orquestra Sinfônica, ela foi vinculada, o sistema de orquestras, à instituição que seria similar no Brasil ao que era a FEBEM e o que é a instituição Casa hoje. Então os menores infratores, né, que são condenados à cárcere e à pena, eles na verdade fazem parte da escola do sistema de orquestra sinfônica. Outras crianças do bairro vêm aprender música, e não é só música clássica, é tambor tradicional, etc. E vão embora. E as crianças que são da instituição Casa, né, chamada instituição Casa, porque lá tem outro nome, permanecem lá. Então essa é a prisão, né, juvenil venezuelana. E, repito, é um dos melhores sistemas de orquestra juvenil do mundo. Então eu gostaria de encerrar minha apresentação com 2 minutos de vídeo da Orquestra Sinfônica, para vocês verem não só a qualidade técnica deles, mas como eles são venezuelanos, como eles são caribenhos, como eles são nossos ao mesmo tempo. Então...
Alô? Bom, então é isso, aqui só uma expressão artística acaba sendo a ponta do iceberg de todo um processo que é construído de baixo para cima e chega ao ápice num momento como esse. A educação através da cultura, e não só a educação formal, mas a transformação humana, né? Obviamente nem todos os jovens, entre aspas, delinquentes, chegam a fazer parte da orquestra, mas aprendem instrumentos, aprendem cultura, aprendem disciplina, etc. Então, deixar vocês com essa imagem na cabeça. Obrigada. Desculpa ter me estendido.